Porque, veja, se você entender o sentido da história, você para de ler o noticiário político do dia, esqueça o noticiário político do dia, e você vai vasculhar a produção intelectual, produção das altas camadas intelectuais. Você lê o que os professores universitários escrevem, lê o que os filósofos escrevem, você fica sabendo tudo o que vai acontecer. Porque a ideia que se torna dominante entre os intelectuais se torna, em seguida, dominante na política. Uma vez conversando com o falecido Roberto Campos, nós fomos fazer as contas e chegamos unanimemente à conclusão de que o prazo para isso é de mais ou menos 30 anos. Quer dizer, entre uma ideia se impor no meio intelectual e ela virar lei, a diferença é mais ou menos 30 anos. Mas esse prazo, hoje em dia, eu vejo que está diminuindo, o processo está acelerando. Quer dizer, o prazo, a gente pensava em termos de revolução cultural naquela época. Então, a revolução cultural, a revolução política é 30 anos. Mas eu vejo que esse prazo está acelerando. Então, quando os caras começaram com essa conversa do direito dos animais, quer dizer, a galinha tem o direito, né? O frango tem o direito de não virar frango assado, tá certo? E assim por diante, né? Falava o holocausto do seu prato, mostrava lá as galinhas, né? No prato, é uma coisa horrorosa, né? Comer as galinhas, mas você pode ter também ter o holocausto do tomate, come alface, então uma violência, uma brutalidade, né? Então, agora, para você entender o que acontece na história contemporânea, você tem que acompanhar o processo de enlouquecimento da camada intelectual. Desde o tempo da Revolução Francesa, as altas camadas intelectuais estão ficando cada vez mais loucas, cada vez mais irresponsáveis, tá certo? E defendem ideias, vamos dizer, absolutamente ofensivas, absurdas, tá certo? Mas dão a ela um simulacro de dignidade intelectual. E com o tempo, os políticos, os empresários, a opinião pública acaba perdendo. Isso é inevitável. Então, é claro que o pessoal lê o jornal diário, é muito mais fácil do que você acompanhar a produção intelectual de várias universidades, né, revistas científicas, entre aspas. Mas é só fazendo isso que a gente entende o que está acontecendo. É o que dizia Hugo von Hofmannsthal. Nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Literatura no sentido, na produção intelectual. Então, eu quero saber, como é que eu faço os meus diagnósticos? É assim, eu acompanho a produção intelectual do mundo, não aquela que aparece na mídia, mas aquela que está circulando nas universidades, nas revistas acadêmicas, a gente vê o que vai acontecer. É fácil. O que se torna dominante ali é fácil, não, é dar um trabalho miserável. Você tem que ler muito, você tem que estudar muito para chegar a essas coisas.